Olá pessoal, tudo bem? Tudo beleza? Aqui quem está falando é o Pedro Villanova e eu decidi que no vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês como armazenar dados de um sensor do Arduino do ESP em um arquivo TXT, tá certo? E é claro, eu já tinha mostrado como fazer, como colocar dados em um arquivo TXT, dados de um sensor do Arduino em um arquivo TXT em um dos vídeos anteriores, mas eu decidi que nesse vídeo a gente ia trabalhar com algo diferente. Aí então eu decidi que a gente utilizaria uma interface gráfica criada no Java para poder armazenar dados de um sensor do Arduino em um arquivo TXT por meio da comunicação serial, tá certo? Mas antes de explicar como funciona a interface gráfica para armazenar dados em um arquivo TXT, eu queria explicar resumidamente o código. Basicamente, é um código configurado para utilizar o sensor DHT11, em outras palavras, sensor de temperatura e umidade. E é claro, quem já me conhece deve lembrar que em alguns projetos eu utilizava o DHT22, só que no momento não estou utilizando o DHT22 para esse projeto. Ele está salvo em outros projetos, ou melhor, eu estou utilizando todos os sensores DHT22 que eu tenho em outros projetos. Aí eu decidi utilizar o 11 apenas para mostrar a interface gráfica funcionando, pois os outros sensores DHT22 estão em outros projetos, tá certo? E é claro, aqui ó, como vocês podem ver, está o sensor DHT11, tá certo? E aqui, como podem ver, está um display OLED transparente, que utiliza o chamado protocolo SPI, tá certo? E é claro, esse display OLED transparente não é obrigatório para parte da interface gráfica, tá certo? Eu só queria deixar um pouquinho mais sofisticado o projeto, tá certo? Aí eu coloquei o DHT11 na porta digital 4, tá certo? E aqui são alguns caracteres para criar imagens para o display OLED transparente, tá certo? E aqui, como podem ver, está o serial println, comando serial que será responsável por enviar os dados do sensor DHT11 para a interface gráfica criada no Java. E é claro, essa interface gráfica foi criada por mim, tá certo? E eu testei várias vezes, funciona legal. E na descrição desse vídeo vai estar o link para vocês baixarem e utilizarem essa interface gráfica caso tenham interesse, tá certo? E é claro, os dados do sensor DHT11 serão enviados a cada 1 segundo, tá certo? E aqui estão eles. Tá certo? Lembrando que também é obrigatório ter essas funções para rodar tranquilo e fazer funcionar o projeto. E aqui, como vocês podem ver, está a interface gráfica. Aqui vocês têm que selecionar a porta serial em que o Arduino está conectado, tá certo? Está mostrando aqui com 1, mas o Arduino que eu estou utilizando nesse projeto está na com 5. Como podem ver, ele está na com 5, tá certo? E aqui a gente tem que escolher em qual pasta e diretório o arquivo txt ficará armazenado, incluindo os dados do sensor do Arduino, tá certo? E aqui vai mostrar todos os valores, ou melhor, números e dados do sensor que está conectado no Arduino e está sendo enviado pela comunicação serial, tá certo? Aí eu vou colocar aqui com 5, tá certo? E aqui ó, no Bold, como vocês podem ver, tá aqui 300, tá certo? Mas, como vocês viram no código do Arduino, tá 9600, então isso quer dizer que tem que ser 9600 também aqui, porque se for um outro valor, pode acontecer de não exibir os caracteres corretos do sensor, não exibir os valores exatos e saírem caracteres errados aqui na saída da porta serial. E só um pequeno lembrete, tá certo? Ó, quando vocês forem utilizar essa interface gráfica, não podem, em nenhuma hipótese, abrir o serial monitor da IDE do Arduino enquanto a interface gráfica estiver em execução, tá certo? Não pode de jeito nenhum.
ok? Não pode abrir o serial monitor enquanto a interface gráfica estiver executando na porta serial em que o Arduino está conectado, tá certo? Aí, ó, basicamente vai ser o seguinte. Aqui, como vocês podem ver, está essa pasta, arquivos txt, tá certo? E aqui em arquivos txt vai ser a pasta onde vai estar armazenado o arquivo txt, tá certo? É aqui onde vai estar armazenado o arquivo txt quando a interface gráfica estiver executando. Eu vou até selecionar essa pasta e o diretório, tá bom? Aqui, ó. Aqui, como vocês podem ver, está o arquivo txt. Aí, quando você termina de escolher a pasta e o diretório onde o arquivo txt vai ficar, você basta apertar em confirmar, tá certo? E quando você tiver apertado em fechar, caso já esteja executando, a execução será interrompida, tá certo? E é claro, você não precisa escolher um nome, pois ao apertar confirmar, já vai ser criado um arquivo com esse nome, arduino.txt, tá certo? E é isso basicamente. Bom, sem mais delongas, vamos testar para ver se está funcionando. 3, 2, 1, foi. Aqui, ó, como podem ver, estão os valores da temperatura e da umidade do sensor DHT11 na comunicação serial com a interface gráfica, tá certo? Aqui ele já está exibindo, e aqui, ó, como vocês podem ver, está o arquivo txt chamado Arduino. E aqui está a hora e a data exata em que os valores foram armazenados. Como vocês podem ver, valor da temperatura e da umidade, data e hora exata em que foram armazenados, tá certo? E tá exatamente igual, tá na hora exata e na data exata, tá certo? E é isso basicamente, tá certo? Aí ele mostra até a última hora em que foi feita a atualização no arquivo txt. Agora eu vou apertar aqui em fechar para interromper a execução, tá certo? E foi isso basicamente. Foram esses alguns dos dados armazenados. E a data e hora exata em que foram armazenados no arquivo txt, ok? Aí quem quiser utilizar essa interface gráfica apenas para essa finalidade, vai estar o link na descrição desse vídeo, ok? Como eu estava dizendo, vai estar o link na descrição para vocês baixarem e utilizar ela. Só lembrando, aqui como podem ver, quando vocês forem executar essa interface gráfica, tem que ser justamente na mesma pasta em que ela está, tá certo? Pois alguns desses arquivos aqui são essenciais para interface gráfica criada no Java executar normalmente, ok? Então é isso basicamente. Se você gostou, deixa seu joinha, se inscreve no canal para mais projetos e dicas e tutoriais, tá certo? E mais pra frente eu vou voltar a fazer antigos projetos, ou melhor, vou fazer novos projetos, como eu tinha prometido há algum tempo, só que no momento está impossível, porque minha impressora 3D ainda está em manutenção, tá bom? Mas logo logo vai ficar pronta e novos projetos virão no canal. E na próxima semana haverá mais um tutorial aqui neste canal, tá certo? Mais uma vez, obrigado e até a próxima. Tchau!